Eduardo, vou aproveitar. O Rafael fez uma pergunta aqui. Qual tipo de sociedade você vislumbra? Um Estado capitalista mais distributivo ou um modelo socialista? E eu emendo. Você era um neoliberal, certo? Você era ideologicamente... Eu era um cara que queria ganhar dinheiro. Eu não era nem um neoliberal, eu era um cara que queria ficar rico, entendeu? Certo. Dentro do sistema financeiro. Isso que eu era. Mas isso não é aderir ao neoliberalismo, do ponto de vista simplório? É pior. Isso é pior. Aderir ao que for preciso, cara. Tá. Nesse modelo, você aderir ao que for preciso. É você ser um capataz dos donos do poder. E você seguir as ordens e fazer o que for preciso. E esse o que for preciso é qualquer coisa mesmo. Entendeu? Então, assim, é pior do que aderir ao modelo neoliberal. E a gente fica falando aderir ao neoliberalismo e não sei o quê. O que quer dizer esse neoliberalismo? Entendeu? Aí essa pergunta é: você é a favor do socialismo ou do capitalismo? Se você me perguntar, hoje, Eduardo, varinha mágica na mão, claro que eu queria o socialismo. Hoje, a primeira coisa, varinha mágica na mão, eu mexo assim o mundo. É o seguinte, estatiza todo o sistema financeiro no Brasil. Eu acho que seria assim, a melhor coisa que poderia acontecer com o país, você ter o sistema financeiro todo estatizado. Aliás, uma das vantagens competitivas na China, por exemplo, é que o sistema financeiro é estatal. Entendeu? Então, tem muitas coisas que eu sou a favor, com a varinha mágica na mão, mas e aí? E aí a gente vai ficar brincando de varinha mágica na mão. Qual que é a vantagem de ter um sistema financeiro estatizado ou mais estatizados? Para a gente entrar nessa pergunta. Em primeiro lugar, o que esse dinheiro ganha, ele volta para o público, volta para o todo. Essa é a definição de uma estatal. Então, vamos supor que o sistema esteja funcionando ainda de uma maneira inadequada. Pelo menos o dinheiro que está sendo acumulado nesse sistema de maneira inadequada, pelo menos ele está voltando para o todo. Mas você, com ele sob o poder, né, do Estado, você tem a capacidade de, enfim, direcionar crédito. E é claro, a pessoa fala, estatizar não significa socialismo. É claro que eu sei que estatizar não significa socialismo. Só que me fizeram uma pergunta se era socialismo ou capitalismo. E me perguntaram que coisas que eu faria no mundo. Estou falando das duas respostas. Mas você, com o sistema financeiro estatizado, você tem como canalizar crédito, você tem como canalizar os setores que você quer que se desenvolvam na sociedade, você tem como diferenciar a economia do desejo que é essa, que cada vez mais estimula um derrotar o outro, estimula o modelo de vencedores, estimula o modelo acumulador para uma economia da necessidade como prioridade. Ou seja, olha só, a gente só vai deixar que esse excesso aconteça quando todo mundo tiver o mínimo de dignidade para desenvolver seus talentos, para desenvolver suas habilidades, para desenvolver, enfim, seus caminhos. Então, um sistema financeiro estatizado, ele te dá esse grau, né, de manobra quando você está dirigindo, né, um país. Agora, isso é uma coisa absolutamente utópica. Eu não consigo ver aqui no Brasil a gente tendo um sistema financeiro estatizado em hipótese alguma, né? Ô, Eduardo, ainda falando um pouco da sua trajetória, como você enxerga hoje autores como Marx e Keynes? Eles passaram a fazer parte do seu repertório? Quem deixou de fazer a sua cabeça e quem passou a fazer nesse processo de mudança? Pois é até curioso você perguntar. Eu já li, de Marx eu li o Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, e li um pedaço do Capital, nem li o Capital inteiro, tá? E do Keynes li menos ainda, né? E aí, adoraria ler, mas é tanta coisa, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de ler o Polanyi, e aí já li várias coisas, gosto muito de ler o Erich Fromm, já li muitas coisas, gosto muito de ler o Chomsky, gosto muito de ler, enfim, outros filósofos econômicos que eu acho que são super importantes. E agora o que eu acho que é mais importante, porque você vai lendo, é claro que você aprende, aqui não vai uma apologia, né, a anti-intelectualidade, a ignorância, mas eu acho que se você entra numa dessa de, eu vou participar da discussão, o cara vai me perguntar se eu li Keynes, eu tenho que ter a resposta, eu tenho que ter lido o livro. O Guedes fala, eu li 3 vezes o Keynes. Aí eu brinco assim, é um burro, se fosse inteligente, tinha lido uma, tinha entendido, né? Se leu 3 é porque não entendeu o que estava escrito. Mas mais importante do que ler, porque senão você vai ler isso tudo, você vai estar bom para fazer uma prova.
Você vai estar pronto para o cara te dar uma prova, você tirar 10 na prova. Mas aí eu te faço uma pergunta. O cara que leu 10 vezes o Keynes, 15 vezes o Marx, 5 vezes aí os de direito, o Friedman, o Mises, o Hayek, esse cara, tu vai botar ele num... A gente está falando de MST, né? Num acampamento, e volta daqui a um ano e põe o cara que aprendeu ali, na prática, aquela vivência, o que tinha que produzir, o que não tinha que produzir, onde é que é o desperdício, onde é que é o excesso, e volta daqui a um ano para ver qual dos dois está melhor, Haroldo. Então, o que a gente tem que entender é que existe, claro, um espaço para a gente aprender com quem já passou por aqui, com as ideias, com as teses, e cada um vai, enfim, para os seus caminhos, né? Agora, esse contato com o real é algo que, hoje em dia, para mim, faz mais falta do que esse contato com os clássicos, com os livros. Eu estava... Você está falando de livro? Eu estava lendo um livro, eu estava com Covid nas últimas semanas, eu estava lendo aquele Tirania do Mérito, né, do Michael Sandel, e ele faz uma crítica até à esquerda, que é interessante, dizendo que a esquerda caiu em várias armadilhas da direita neoliberal, como você está falando, como, por exemplo, a questão da meritocracia. Então, você vê um monte de gente da esquerda falando o seguinte, não tem meritocracia nenhuma, e a gente tem que lutar para que todos tenham o direito de vencer na vida igual. Calma aí, mas será que esse é o mundo ideal? Será que nesse mundo onde você dá essas condições para o cara que nasce na periferia, o cara que nasce aqui na Faria Lima, nos Jardins, né, que ninguém nasce Faria Lima, nos Jardins aqui, para esses dois competirem de igual para igual, mas mesmo assim tem o vencedor e o perdedor, e aí você justificou poder ter um vencedor que, por ser justificado, ele vai poder ser mais tirano ainda, e vai poder acabar completamente com as condições de dignidade do outro, porque agora ele tem um diploma de vencedor justo. Então, calma aí, cadê o bem comum? Claro. Por isso até que o título do livro é sobre o bem comum, tirania do mérito e alguma coisa do bem comum, porque é isso. E o bem comum, né? Porque quando a gente fala de esquerda tradicionalmente, aí você cai na história da meritocracia, você cai na história dos tecnocratas, por exemplo. Você cai nessa história da intelectualidade, que é o seguinte... Ou seja, você resolve para reproduzir, e não para... Isso, e aí é o seguinte, só quem leu o Marx, o Engels, enfim, aí todos, o Gramsci, a Rosa Luxemburgo, esses podem ser o da esquerda que vão estar no poder. Aí quem leu o Mises, o Hayek, o Friedman, o fulano, esses podem ser os da direita que vão estar no poder. Só que antigamente não era assim. Quando você pega a história da Noruega, a história da Suécia, a história do Partido Trabalhador inglês, quando você pega, enfim, aqui no Brasil, o próprio PT, você vai ver que as pessoas que assumiam cargos importantes quando o poder era conquistado, seja dirigindo os países lá fora, seja aqui dentro dirigindo uma prefeitura, um estado, esse poder ele era comandado por pessoas, ou pelo menos por boa parte das pessoas que estavam ali no grupo, pessoas que tinham vivido num chão de fábrica, tinham vivido ali produzindo, tinham vivido na roça, tinham vivido as dores daquilo que se quer consertar.